Olá, eu sou a Viviane, fisioterapeuta, mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFSC e integrante do Laboratório de Biologia do Exercício Físico LabioX. Esta aula de hoje foi preparada para a disciplina de Cinesiologia 1 em modo remoto e hoje a aula será sobre estresses biomecânicos. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. Relembrando então a aula anterior em relação às forças, nós vimos o que é a força, como é descrita, para que serve, os tipos de forças, interna e externa, entre outros assuntos. Então, hoje nós vamos ver que uma força que age sobre o corpo também é frequentemente denominada de maneira geral como carga. Então, as forças ou cargas que movem, fixam ou estabilizam também podem deformar e causar lesões. As cargas mais frequentemente aplicadas ao sistema músculo-esquelético são a compressão, que é uma força aplicada perpendicularmente à superfície de contato, que puxa ou empurra um objeto contra o outro. A tensão, que também pode ser chamada de tração ou distração, que é a aplicação de forças paralelas, que diferente da compressão, elas distanciam ou separam, um material. Esse tipo de estresse é usado para indicar o estresse interno de um tecido conforme resiste a um alongamento, por exemplo. Tem também o cisalhamento, que é uma força produzida entre dois objetos comprimidos, um contra o outro, em direção oposta. Tem a torção. A torção é uma aplicação de força que torce o material ao longo do seu eixo longitudinal. Tem a flexão, que é o efeito de uma força que deforma o material em ângulos retos em seu eixo longo. Um tecido, então, por exemplo, é flexionado, é comprimido no lado côncavo e tensionado no lado convexo. E também tem a combinação de todas essas cargas. Todas as forças, elas agem sobre o corpo e causam estresse. Porém, quando o estresse mecânico, o biomecânico, é excessivo, pode produzir, então, um mecanismo de trauma. Aqui, por exemplo, podemos ver a articulação do quadril com o labrum acetabular, o fêmur, os ligamentos, que oferecem estabilidade, protegem e previnem movimentos excessivos nessa articulação. Então, todos os tecidos saudáveis são capazes de resistir parcialmente às alterações de estrutura e formato. Então, mesmo quando ocorre a aplicação de força, por exemplo, estira um ligamento saudável, que ocorre uma tensão intrínseca gerada no tecido alongado, porém, qualquer tecido enfraquecido, seja por doenças, ou por traumas ou desuso prolongado, pode não resistir à aplicação dessas cargas, dessas forças. Então, nós podemos ver aqui, nessa outra imagem, que mostra a estrutura trabecular do fêmur proximal. Então, com linhas de compressão e de tensão. Então, quando essa estrutura aqui é enfraquecida, por exemplo, pela osteoporose, que tem a perda de massa óssea, por exemplo, pode ser fraturado pelo impacto de uma queda, por exemplo, secundária a todos os estresses biomecânicos que atuam nessa estrutura. Por exemplo, compressão ou torção, cisalhamento ou flexão do colo do fêmur. Cada componente do nosso corpo tem a capacidade de suportar uma carga ou força. Então, neste gráfico, mostra a tensão ou força gerada em um ligamento desde a sua deformação até a ruptura. Então, temos aqui o eixo Y do gráfico, que é denominado estresse, mas em outros casos pode ser denominado também tensão ou compressão, que nesse caso representa a resistência interna gerada no ligamento. E temos o eixo X, que é a distensão,
que neste caso é o aumento do comprimento do ligamento estirado. Então, nós podemos notar que, sob um pequeno estresse, nós temos uma pequena distensão, indicando essa região do gráfico não linear aqui, que apresenta fibras de colágeno onduladas ou pregueadas, né, que suportam ser estiradas durante uma tensão. Já na região linear, mostra uma distensão maior dessas fibras. Então, por exemplo, durante uma contração isométrica do quadríceps com o joelho a 15 graus, o ligamento cruzado anterior ele é distendido justamente nessa região do gráfico aqui, entre a região não linear e a região linear, que se chama a região elástica, né? Sendo que um ligamento saudável, quando ele é distendido, ele retorna ao comprimento original quando essa força ou tensão é retirada. Porém, além desse exemplo, né, durante uma contração, nós temos que pensar que esta energia elástica dessa região aqui do gráfico, né, essa tensão das estruturas, dessas fibras de colágeno, também atuam no sentido estático. Além da contração isométrica, elas também atuam no sentido estático, né? Nas articulações, por exemplo, nos ligamentos, nos tecidos conjuntivos, que tem essa função de estabilização importante. Um tecido alongado, além do limite fisiológico, pode chegar no ponto de ruptura e plasticidade. Então, diferente da região elástica, na região plástica, essas estruturas elas não retornam ao comprimento original, nem mesmo quando essa carga ou força é retirada, então elas sofrem deformação permanente. No caso de continuar o estiramento, o ligamento ele atinge o seu ponto de falência final, onde o tecido ele se separa parcialmente ou completamente e perde essa capacidade de suportar qualquer nível de tensão. No caso deste gráfico, ele não indica uma relação com o tempo, né? No entanto, diferente dos ligamentos, por exemplo, muitos tecidos do sistema musculoesquelético alteram a curva de estresse e distensão de acordo com o tempo. E essa propriedade se chama viscoelasticidade, ou seja, é a distensão progressiva de um material exposto a uma carga constante durante um dado período. Um exemplo de uma estrutura que apresenta essa propriedade de viscoelasticidade é o disco intervertebral. Então, temos aqui a coluna vertebral, as vértebras da região lombar, e entre essas vértebras os discos intervertebrais, L4 e L5, que é o segmento que carrega mais peso do nosso corpo, e o estresse biomecânico, como a compressão do peso do corpo sobre a coluna, que causa essa distensão progressiva característica da viscoelasticidade. Então, assim como demonstrados os estresses biomecânicos na osteoporose, nós vamos ver, no caso da hérnia de disco, o que acontece. Então, por exemplo, aqui, o estresse excessivo, prolongado ou repetido da compressão do disco intervertebral pode causar esse abaulamento aqui, abaulamento nuclear, como demonstrado na imagem de ressonância magnética entre L4 e L5. Nesse vídeo, mostra a herniação ou prolapso do núcleo, que normalmente posterior, né, na direção do canal espinal. Um disco, então, consiste em duas partes principais, o núcleo pulposo no centro e as camadas mais externas chamadas de ânulo fibroso. Então, a degeneração do disco ou trauma pode fazer com que esse núcleo extravase além dessas camadas enfraquecidas do anel fibroso para o canal espinal. Então, no caso de uma hérnia de disco lombar, por exemplo, pode colocar uma pressão direta sobre o nervo, que se estende pela perna, e causar dor, por exemplo, dormência, formigamento,
ou fraqueza que irradia ao longo de todo o trajeto. Em resumo, então, cada estrutura do corpo tem a sua propriedade. Então, por exemplo, as propriedades materiais, né, dos tecidos conjuntivos periarticulares, como o estresse, né, a compressão e a tensão, a distensão, a rigidez, deformação plástica, carga final de falência, como vimos, e a deformação. Então, compreender cada propriedade de cada tecido periarticular é importante para sabermos mecanismos de lesão e o potencial de cada técnica da fisioterapia, como alongamento prolongado ou a aplicação de calor para melhorar a extensão tecidual. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre estresses biomecânicos e até o próximo encontro.